todos. Bem-vindos à Sociedade Teosófica e a esta noite. Inicialmente, a irmã Cristina procederá no momento de meditação. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Alguém está vindo pela primeira vez aqui? Então, sejam muito bem-vindos. Começamos sempre com um momento de interiorização, um momento de aquietamento, de sentamento, para que possamos melhor aproveitar a nossa parte. Vamos assumir aquela posição, colocar o corpo numa postura que facilite o aquietamento, a interiorização. Tentando manter a coluna o mais ereta possível, mas dentro de um certo conforto. Abre o peito, os pés no chão, pés afastados, joelhos afastados. Mãos pousadas nas coxas, braços relaxados, ombros relaxados. Relaxa a musculatura da face. Deixa que as tensões do seu corpo físico, elas vão se dissolvendo. Sinta a respiração. Deixa a respiração acontecer suave. Uma respiração após a outra. Vai ajudar com que as nossas sensações, emoções, sentimentos vão encontrando um estado de harmonia, de tranquilidade. Os pensamentos vão desacelerando. Não se apega nem ao pensamento. Deixe que eles venham e deixe que eles vão. Estado de quietude, de serenidade, usamos a mensagem do dia de hoje, retirada na Carta dos Mestres de Sabedoria. Depois tereis em mira, naturalmente, provar que essa teosofia não é nenhum candidato novo à atenção do mundo, mas apenas uma reafirmação de princípios reconhecidos desde a própria infância da humanidade. Aos grandes seres que dirigem a evolução da humanidade e que são a personificação do amor imortal, pedimos que abençoe com a sua proteção a sociedade teosófica e a esta loja, estabelecida para executar a sua vontade no mundo. Amparem-nos com o seu poder, inspire-nos com a sua sabedoria, fortifique-nos com o seu amor. Serenamente retornamos à nossa condição normal de vigília. Obrigado a todos. A irmã Cristina lerá algumas palavras sobre os princípios da sociedade.
A Sociedade Teosófica é uma organização que, espalhada por todo o mundo, reúne pessoas das mais diversas índoles voltadas para o estudo da verdade e da vivência prática da fraternidade. Foi fundada em 1875 em Nova York por Helena Petrovna Blavatsky e o Sr. Henry Stewart, e posteriormente teve transferido sua sede para a cidade de Madras, na Índia. E seus objetivos são: primeiro, formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta e cor. Segundo, encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência. E terceiro, investigar as leis inexplicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Na Sociedade Teosófica, há total liberdade de pensamento. E o laço que une os seus sofistas não é uma crença comum, mas a comum busca da verdade. O corpo de ensinamentos, chamado de Teosofia, constitui o resultado da pesquisa da sabedoria presente nas diversas religiões, filosofias e ciências. Os seus ofícios não tomam a teosofia como uma doutrina a ser acreditada, mas como uma fonte permanente de pesquisa e descobrimento. Seu lema é: não há religião superior à verdade. Como está aqui no lema aqui do centro das coisas. Obrigado. Dando sequência à nossa programação para o corrente mês, teremos hoje o nosso irmão Fernando Gaspar. Ele vai abordar o seguinte tema: o cuidado de si. Fernando. Obrigado, Franco. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que o grupo de estudos, a direção de estudos, nos deu essa oportunidade de falar a respeito desse tema, que é bastante caro, né, a todos nós, ao buscador, aqueles que... Obrigado. Todos aqueles que sonham com um mundo melhor, que na verdade constitui um grupo de todos os mundos, né? Todos desejam alcançar a felicidade, embora muitas vezes por caminhos supostamente adequados, mas a vida está aí para nos ensinar se estamos acertando, se estamos no caminho correto, ou se estamos em equívoco. Então toda essa jornada, ela requer uma atenção a nós mesmos. A própria vida material, a vida ordinária, a vida familiar, ocupacional, o entretenimento, onde quer que estejamos, o ser imediato diz respeito a nós mesmos. Nós somos a nossa companhia, né? Embora cada um leve consigo a sua nuvem testemunha, como falou Paulo Apóstolo. Aliás, essa semana foi publicado um trabalho muito interessante em uma revista internacional de biologia, onde os autores concluíram que cada ser humano carrega consigo uma nuvem de gás e uma nuvem de micro-organismos, sendo que esses micro-organismos incluem vírus, bactérias e fungos. Quando não o próprio micro-organismo, mais os seus esporos, né, as suas formas mais rudimentares. Mas de fato, cada um de nós tem uma aura, nesse caso uma aura invisível, mais material, que os cientistas puderam então estudar, né, e publicar essa semana. Então nós temos aí uma aura biológica, né, uma aura físico-química. Mas as religiões, as filosofias do passado, as escolas esotéricas também ensinam que cada um de nós carrega consigo o repositório resultante de seus pensamentos, de
seu comportamento, de suas ações, das suas aspirações, ou seja, de tudo aquilo que cultivamos. Isso se reflete em emanações invisíveis aos olhos físicos, mas visíveis a determinados indivíduos. Geralmente indivíduos constritos, indivíduos que buscam a sabedoria, que buscam a independência com relação aos vícios e defeitos, e muitas vezes religiosos, filósofos, místicos, que conseguem então ter essa percepção de planos mais sutis. Aliás, a própria física hoje fala em multiverso, né? Vocês já veriam então diversos planos, diversas dimensões, diversos universos paralelos, um conceito que inclusive se coaduna, ao menos parcialmente ou de algum modo, com o conceito clássico antigo, esotérico, né, da tradição ocultista, que é na verdade o berço de todas as religiões e filosofias sérias, bem como a ciência, tal qual como a conhecemos hoje, embora o enfoque atual seja a materialidade e o ceticismo. Mas, para falar desse tema, o cuidado de si, né, por ser algo indispensável e por ser um requisito para a nossa caminhada, para a nossa jornada benfazeja, tanto para nós como para aqueles que nos circundam, os concidadãos, os familiares, os colegas de trabalho, os amigos, enfim, para todos aqueles que entram em contato conosco e convivem de algum modo. Entretanto, o ocultismo, né, a sabedoria esotérica também fala que mesmo aqueles que não estão próximos podem ser influenciados e são, na verdade, por aquilo que pensamos, desejamos, cultivamos e fazemos, estando distante ou próximo, fisicamente falando. Ou seja, a nossa estatura, a nossa condição, ela se reflete na comunidade, no nosso planeta, no cosmos, e talvez seja por isso que os antigos sábios hindus, né, os Vedas, os Vedantinos, os Brahmanes, eles diziam que todas as nossas ações devem visar o equilíbrio e a harmonia do universo, do cosmos. Então todos aqueles rituais, aqueles ensinamentos, que muitas vezes estavam numa linguagem simbólica, velada, que muitos de nós não conseguem entender pela insuficiência da intuição pessoal, todas essas propostas dos sábios da antiguidade giram em torno desse equilíbrio, dessa harmonia entre nós, enquanto seres sencientes, encarnados, e tudo aquilo que nos circunda, inclusive os outros seres de outros reinos, né? As plantas, os animais, os demais animais e a matéria bruta, os minerais. Daí o respeito que eles tinham e que eles pregavam por toda a criação, né? Mas, retornando ao tema de hoje, que é um recorte, na verdade, onde a gente tenta fazer uma fotografia, um momento de algumas percepções pessoais, embora imperfeitas, mas todos os sábados, né, vem irmãos nossos dar a sua contribuição, o seu tijolinho, e aí nós temos então a oportunidade de ir construindo certos conceitos, certas reflexões em torno de um conjunto, né, de estudos diferentes e proferidos por diferentes indivíduos. Então nós não temos aqui a pretensão de trazer nenhuma novidade, nada do que eu vou dizer é inédito, evidentemente, são singelas pesquisas e reflexões, e nós precisamos delimitar um pouco a nossa pesquisa, a nossa busca, e a proposta, né, limitada da tarde de hoje seria apenas refletir sobre o significado desse cuidar de si, a respeito do qual já falamos um pouco, reconhecer a importância desse ato, dessa atitude, dessa proposta, ver alguns exemplos históricos que a própria literatura nos traz, seja teosófico ou não, né, acadêmico ou não, e, se for possível, veremos um caso de sucesso, um sucesso onde
um membro da Sociedade Teosófica do século XIX, século retrasado, na sua busca pessoal, que na verdade é uma busca por toda a humanidade, porque nós veremos que essa busca, quando ela é esotérica, ela está indissociada da fraternidade e do amor universal. Então, o verdadeiro buscador, ele deseja, na verdade, elevar-se para ser um servidor mais útil. Então, ele faz tudo por amor, não por amor próprio, não por querer elevar-se ou se libertar, ficar livre das correntes, né, da materialidade, das injunções da vida carnal, das vicissitudes da vida, do trabalho árduo necessário para a autossubsistência. Mas, acima de tudo isso, o que o verdadeiro buscador do chelado, né, do discipulado, ou seja, ser discípulo da própria natureza, do próprio cosmos, personificado muitas vezes na figura de um preceptor, mas essa busca visa algo muito além dessa vida imediata, dessa vida personalística. A visão do verdadeiro buscador, para que haja sucesso em sua busca, deveria então visar esse pano de fundo, que é a ligação que nós temos com tudo que existe, né? Em particular com os seres humanos, aquilo que o Novo Testamento chama de semelhante, né? Os nossos semelhantes, ou o próximo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Muito bem. Quando falamos em cuidado de si, a primeira ideia que nós somos tentados a refletir é o cuidado físico, de fato, né? A gente, desde criança, a gente ouve dos pais ou dos tutores, né? Menino, se cuide, não é assim? Dos professores, ou quando a gente se encontra em alguma dificuldade, alguém diz, olha, é melhor se cuidar. Em geral, a gente se refere ao cuidado com a saúde, ou a atenção quanto a algum comportamento inadequado, vicioso, exagerado, que porventura venha nos trazer algum prejuízo muito evidente. Essas situações, elas são mais claras, elas são, né, auto-evidentes, e elas então são mais fáceis de serem observadas, né? Inclusive atraindo a atenção daqueles que nos circundam e que nos chamam ao reequilíbrio, que nos chamam à saúde, à higiene. Então tudo isso é muito básico e de fato faz parte da vida do ser humano. Mas para aquele que percebe a existência humana como algo além de uma vida apenas, como algo perene, não é? Aquele que crê numa espiritualidade como um pano de fundo da nossa existência, aqueles que reconhecem a imperfeição ou a insuficiência de uma única vida como um instrumento para que se alcançar a perfeição ou o aperfeiçoamento, ele é levado a crer intuitivamente de que uma vida apenas não é suficiente para se alcançar aquilo que Jesus disse, né? Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Ou ainda, aquilo que os budistas chamam de nirvana, ou que os hindus denominam de moksha, ou libertação, ou até mesmo a transmutação dos alquimistas. Enfim, todas as filosofias e religiões têm um termo de excelência para designar o indivíduo que conseguiu alcançar estágios acima, né, acima da média, ou acima de suas próprias imperfeições, vencendo vícios, desenvolvendo virtudes, se tornando alguém melhor, mais espiritualizado, ganhando força de vontade, confiança e excelência naquilo que faz. Em última análise, se tornando muito mais útil do que o que era outrora. Então, esse galgar, essa vilegiatura, essa jornada, ela é contemplada, ela é lembrada em diversas tradições. Então, o indivíduo
por diferentes caminhos, ele pode despertar. Aliás, a palavra Buda é aquele que despertou, é apenas isso. Então tivemos vários Budas na história. Então aquele que desperta por uma busca, ou pelo próprio empurrão que a natureza dá, através das sucessivas vidas, dos sucessivos renascimentos, para aqueles que acreditam. E aliás, ao acreditar nisso, tem-se um grande trunfo, uma grande inspiração para podermos agir melhor na nossa vida e refletirmos sobre as consequências das nossas ações e omissões. Então, crer no renascimento, que é um termo preferido dos budistas, ou na paligenesia, como diziam os antigos gregos, é de fato algo que pode nos auxiliar. E para aqueles que ainda não conseguem abraçar tal ideia, poderia conceber apenas a título de hipótese, que já seria então um grande avanço. Mas essa ideia do renascimento, da reencarnação, das sucessivas vidas, ela está indissociada do conceito de imortalidade, da essência que anima o ser humano. Então, para que haja um renascimento, uma reencarnação, encarnação que é um termo muito usado no Espiritismo, inevitavelmente nós precisamos conceber que algo no ser humano sobrevive, subsiste à degeneração do corpo físico, à fatalidade, né, do óbito. Então, o ser humano, ele seria, se analisado na sua integralidade, muito mais que o corpo físico. Ele teria, portanto, na sua constituição, algo que sobreviveria e que sobrevive ao desenlace carnal. Aliás, a única certeza que temos é que um dia, né, iremos nos despedir do plano físico. Mas, segundo várias tradições, não é uma despedida, é apenas um até logo. É um volto já. Não feita essa digressão, que seria um outro tema, a gente percebe a importância do autocuidado, da autocultura, uma vez que a morte não é o fim. Porque se a morte fosse o fim, seria a solução para muitos problemas. Entretanto, a nossa consciência sobreviverá e nós reencontraremos tudo o que fizemos ou deixamos de fazer. E recomeçaremos exatamente no ponto em que abandonamos, por força dos ciclos da natureza, aquele momento. Então, nós reencontraremos nossas construções e reencontraremos o mundo que deixarmos. Isso significa que nós somos corresponsáveis pelo nosso próprio futuro. Isso significa algo que os islâmicos, né, os muçulmanos chamam de destino. E isso tem uma relação muito forte com aquilo que os cristãos chamam de providência, que é traduzido no hinduísmo e no budismo como karma, ou seja, a lei de ação e reação. Karma significa atividade, movimento. Então, toda atividade, todo movimento repercute e tem consequências. Se formos capazes de um cuidado adequado, se formos capazes de conquistar uma autonomia pelo estudo, pela reflexão, pela atividade, ou seja, pela postura proativa, se alcançarmos esse patamar, certamente estaremos semeando benesses, estaremos semeando progresso, evolução, felicidade, bem-estar e conquistas positivas, né? É aquilo que Paulo apóstolo também chamou a atenção, né? O que o homem semear, isso ele colherá. Certamente ele, que era místico, entendia não apenas o que ocorre numa única vida super curta, que pode se resumir a apenas algumas horas, no caso dos recém-nascidos, né, os natimortos, mas 50, 100, 70 anos, quem sabe, depende de uma série de circunstâncias. O fato é, ele certamente não se referia a uma única vida. Ele se referia a toda a existência, que é vista na simbologia hindu como um fio que transfixa diversas pontas.
esse fio é o sukatma, que é a nossa essência e que sobrevive às diferentes vidas sucessivas. Então, um dos objetivos desses fenômenos, dessas existências sucessivas, é o aprendizado quanto ao autocuidado e à autocultura. Eu consultei algumas poucas obras e me ajudou bastante o artigo do Pablo Sender, pode ser encontrado na internet, e a partir dele, outros livros como o Damodar, Os Pioneiros da Sociedade Teosófica. Damodar foi um membro destacado dos primórdios da Sociedade Teosófica, bem como a Chave da Teosofia da Senhora Blavatsky, que é um livro básico e introdutório, e os Escritos Reunidos da Senhora Blavatsky, que foi compilado pelo seu sobrinho, o Boris de Zirkov. No início desse trabalho, eu enfatizo uma obra do filósofo francês Michel Foucault, é um filósofo contemporâneo, teve uma vida bastante atribulada e entrou em diversas controvérsias. Ele fez um texto belíssimo chamado A Hermenêutica do Sujeito, que eu trago aqui para a nossa reflexão. Algumas outras obras eu tive contato há bastante tempo atrás, como as Meditações do imperador e filósofo Marco Aurélio e alguns livros do Sêneca, dentre os quais eu destaco A Tranquilidade da Alma. Tanto Sêneca quanto Marco Aurélio foram filósofos da escola estoica, que é uma das principais escolas da antiguidade. E o Pimenta é um comentador do qual eu consultei esse livro chamado Ataraxia, né? Que significa o indivíduo imperturbável, o indivíduo harmônico, equilibrado, consciente, imperturbável. Então, essa era a condição daquele que conquistava a ataraxia na escola estoica. Então, são apenas singelas sugestões, existem muitas outras. Então, começaremos a falar um pouco sobre o texto do Michel Foucault. Ele enfatiza no início da obra dele que na antiguidade o cultivo de si, ou seja, o cultivo do homem na sua integralidade, o que significa não apenas a atenção para com as nossas condições físicas, o nosso estado físico, a nossa saúde física, mas também para com a nossa alma, né? E, na verdade, eles encaravam o homem como um único ser. Isso significa que a sua saúde física poderia repercutir no ser psíquico, a psique, e vice-versa, né? Esse corpo material eles chamavam de bios, né? Corpo da vida. Então, essa preocupação do cuidado de si não era restrita aos filósofos, era uma pregação para todos, né? Em grego, cuidado de si era dito epimeleia e autou. Esse era o termo usado na Grécia Antiga, enquanto que os latinos chamavam de cura sui. Eu peço perdão pela pronúncia, se houver alguém que saiba dessas línguas, eu já vou pedindo perdão. Quais seriam, né, algumas traduções do cuidado de si? Pode ser traduzido como ocupar-se de si, ou seja, a auto-atenção, né, o autocuidado, o olhar para si mesmo, né, que aí entra um outro conceito que é o de converter-se, né, verter-se para si mesmo. E há uma relação muito íntima entre esse ocupar-se de si, esse cuidar de si, com o conhece-te a ti mesmo, de Sócrates, né? Que é bastante conhecido. Não são sinônimos, né? Cuidado de si não é igual ao conhece-te de si, mas estão relacionados. Aliás, seria muito difícil nos cuidar sem nos conhecer, né? Me parece um pré-requisito
fazer um autodiagnóstico, uma autoanálise, para depois proceder o devido cuidado, a devida mudança, os curativos nas feridas, fortalecer o que está fraco e enfraquecer o que está errado. O que significa minimizar sofrimento. Ele começa enfatizando a importância de um livro chamado Apologia de Sócrates. Quem escreveu esse livro foi Platão. E lá, Sócrates se auto-intitula mestre da preocupação de si. Isso significa que a sua pregação, o seu diálogo, a sua exortação era no sentido de levar os indivíduos, dentre outras qualidades, a preocupar-se consigo mesmo, né? A não levar uma vida dissipada, uma vida sem atenção, descuidado. Isso significa que aquilo que pensamos, sentimos e fazemos tem um peso muito grande. E ele questionava os cidadãos atenienses sobre o cultivo das virtudes, confrontando-os com a atenção que esses mesmos cidadãos davam à riqueza material, à honra transitória e à reputação. Né? Uma outra obra atribuída a Platão, atribuída a Sócrates, escrita por Platão, é Alcebiades. Né? Esse livro platônico, ele é totalmente dedicado ao cuidado de si, e fica como dica. Né? E nesse texto, a ocupação de si é vista como uma forma de vida, né? Como um meio de vida. E não se restringia, portanto, a estertores, a cuidados pontuais, né? A um determinado dia específico, tido como religioso, dedicado a um determinado Deus. Não. Esse cultivo, essa prática deveria ser diuturna e diária. Isso nos faz lembrar, inclusive, aquela passagem, né, do Novo Testamento, onde questionaram a Jesus porque ele trabalhava aos sábados, né? E ele deixou muito claro que o que importava era o trabalho, não o dia, e que todo dia era dia de servir à divindade. Uma outra questão que ele trabalha nesse livro é o ensino, a pedagogia, a política. Hoje a política a gente vê uma abordagem extremamente diferente daquela dos antigos. Polis, que a cidade era algo sagrado, era um ambiente, né? A cidade inteira era vista como a nossa casa. Então nós deveríamos manter uma relação cordial, produtiva, fraterna, amigável, de tolerância. Esse era o sentido da política, o agir corretamente para construir uma sociedade justa e civilizada. Segundo esses pensadores, como Sócrates e Galeno, esse cuidar de si deveria começar o mais cedo possível, na juventude. Aliás, há uma passagem que Sócrates diz que depois dos 50 anos não adianta nada. Mas aí vem o estoico, o Epicuro, para dizer que não é bem assim. Mesmo começando tarde, é possível, não é? É possível emendar-se. Me deu a chance aí. Isso foi um consolo para mim, né? Nunca é tarde. Ou seja, continue tentando. Nunca desista. Né? Lembra aquela passagem, brasileiro nunca desiste. Né? Muito bem. Aí a gente dá um pulo para a Idade Média. Quer dizer, o Michel Foucault, ele dá um pulo brilhante para a Idade Média e ele diz que o ascetismo cristão representa remotamente, né, uma ideia vaga das raízes socráticas. Né? Então Sócrates seria um precursor.
Aliás, ele assim é tratado, por exemplo, no Espiritismo e no Vaticano. Na Idade Média tem um pensador patrístico, né, ligado à Igreja Católica, que é o Gregório de Nissa, e ele escreveu o Tratado da Virgindade. E nessa obra, segundo Foucault, o cuidado de si é ressaltado como um pré-requisito ao progresso espiritual. O epicurismo é um movimento, um sistema criado por Epicuro, ao qual nos referimos, onde também se enfatiza o cuidado de si. Há um ponto muito interessante que é a Grécia Antiga e sua relação, por exemplo, com os escravos. Ser escravo na Grécia Antiga não significa aquele indivíduo que fica empurrando, né, um artefato gigantesco, não significa necessariamente chicotadas, não. Os escravos eram indivíduos que serviam à sociedade grega. Então você tinha os cidadãos e os demais indivíduos. Então crianças, mulheres eram excluídas da chamada democracia ateniense. Era uma democracia incipiente, obviamente imperfeita como a nossa ainda é, apesar de tantos milênios, né? Mas o fato é que esses indivíduos, os cidadãos gregos, eles viam como algo nobre usar o tempo livre para o autocuidado, para o autoaperfeiçoamento, para a sua melhora, para o seu progresso. E não porque isso o deixaria, isso entre os sábios, não porque isso o deixaria melhor ou destacaria entre os indivíduos, mas porque isso o tornaria melhor para a sociedade, mais útil, mais eficiente, o tornaria um bom exemplo para os mais jovens. Ele poderia ser um melhor apoio para os idosos, um melhor cuidador da sua família, da sua prole, da sua esposa. Então, a beleza que eles viam no tempo livre não era por conta do entretenimento, mas eles viam o tempo livre como uma oportunidade de investimento em si mesmo, no seu próprio crescimento, no seu próprio desenvolvimento espiritual. Nós dissemos que citaríamos outros exemplos históricos. Um outro histórico também ganha destaque nesse período antigo, que é o Musônio Rufo. O Musônio Rufo. Ele destacava a necessidade da constância da prática, ou seja, a perseverança. Muitas vezes nós começamos e dizemos que nos melhoraremos, não ofenderemos, perdoaremos, seremos bons cidadãos, bons vizinhos, e às vezes deslizamos. Não é? Isso faz parte, esse aprendizado faz parte do cotidiano. Então, ele nos chamava à perseverança, ou seja, nunca desistirmos. Né? Sêneca e Epicteto levaram isso tão a sério que eles foram preceptores, eles foram instrutores, professores, inclusive de figuras ilustres. O Sêneca, ele foi preceptor de nada mais, nada menos que Nero, o imperador que incendiou Roma. É óbvio que isso nos mostra que o progresso não depende apenas do preceptor, não depende apenas da teoria, mas muito mais do estudante, do aprendiz. Apesar de ter um preceptor de escola, do nível de Lúcio Anael Sêneca, nós sabemos o fim de Nero. Isso é um alerta para toda a história, um alerta de que o nosso progresso está em nossas mãos e não na mão de terceiros, nem a responsabilidade do nosso instrutor. O nosso progresso é de nossa responsabilidade. O instrutor não pode fazer o trabalho que nos cabe. O Epicteto tinha uma escola para ensinar sobre a vida, a escola da vida, a escola filosófica. E aí eles
O estoicismo dizia que devemos buscar a imperturbabilidade, o equilíbrio, a sensatez, a continência, a abstinência do mal. Todas essas práticas eram abordadas nas escolas estoicas. O sucesso da educação requer um olhar para si, uma conversão, que em latim é ad se convertere, e em grego eis auto epistremei, né? Então, o êxito do processo educativo, o êxito do desenvolvimento, passa necessariamente por uma autoanálise, por um olhar para si mesmo, um olhar para dentro, uma autopercepção. Nesse processo, o indivíduo pode acessar e relacionar-se com o que há de divino em si, a sua essência supraceleste. Quem escreveu isso foi Foucault, um acadêmico, não é um religioso necessariamente. Então, a visão que ele tem desse período áureo, né, da nossa história, lá na Grécia, é de que tudo isso visava uma essência que anima o ser humano, uma essência que ele chama de supraceleste. E aí ele comenta: se essa fonte contém o germe de si, o ser primordial, ou seja, o nosso imo, né, então esse ser remonta à sua origem ontológica. Ontológica quer dizer do próprio ser, né? E é óbvio que se nós alcançarmos esse imo, nós estaremos realizando um autoencontro. Um autoencontro. Aliás, alguns filósofos pré-socráticos diziam que a alma humana sequer se imiscui com o corpo. Um desses filósofos foi o Anaxágoras. Ele dizia que a nossa essência sequer se imiscui com o corpo físico. Ou seja, o comando, a influência é a distância. É como água e óleo. A água é útil, o óleo também, mas não se mistura. Claro que isso é um simbolismo, né? O que ele quer dizer é que a nossa essência ela é independente. E o corpo físico é transitório, perecível e imutável. O que há de mais permanente em nós é invisível e sobrevive a qualquer cataclisma material. Aconteça o que acontecer com o corpo físico de um indivíduo que já faleceu, nada daquilo atinge a sua essência espiritual. Daí a bravura dos antigos guerreiros. Daí o destemor dos grandes líderes do passado. Primeiro porque eles sabiam da responsabilidade que eles tinham sobre a vida de si e dos seus subordinados. E segundo, porque eles reconheciam que havia algo além dessa materialidade mortal, transitória, perecível. Essa tarefa, né, do autocuidado é um desafio. Se fosse fácil, né? Se fosse fácil, teríamos uma democracia de deuses, né? Aliás, segundo Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, a verdadeira democracia ela só pode existir entre deuses, ou seja, entre pessoas divinas, né? Então, no dia em que nos tornarmos indivíduos mais divinos, uma civilização mais divinizada, mais aperfeiçoada, a nossa democracia será mais perfeita. Me desculpem até me remontar por algumas vezes à política, mas é que nós vivemos um momento sui generis, um momento bastante singular, e talvez essas reflexões de ponderação, de aquietamento, nos sejam úteis, né? Então isso era tão importante, essa tarefa era tão importante, que ela foi motivo, ela foi tema de vários filósofos, né? Sobre os quais a gente apenas citou alguns aqui. Se o cuidado de si é preconizado como uma tarefa da vida inteira, a gente deve
adicionar a andragogia à pedagogia. Eu queria dizer isso. Aqui na década de 50, de 70, surgiu o conceito de andragogia, que é o ensino a adultos. Pedagogia, pedos, vem de criança. Então a pedagogia é voltada ao ensino da criança. A partir do momento em que essa tarefa de autocuidado, de autoaperfeiçoamento, de autoburilamento, de transformação para a melhor, é uma tarefa de uma vida inteira, independente da faixa etária, isso significa que a gente precisa não apenas trabalhar com a pedagogia, mas também com a andragogia, que é o ensino, que é a educação de adultos. Aliás, é sobre isso que Paulo Freire se debruça. Paulo Freire que contextualiza a educação e é o segundo autor mundial mais citado na literatura, segundo um levantamento de uma universidade britânica. Então, a andragogia é uma realidade. Até onde vai, ou até onde deve ir a nossa educação, a nossa autoeducação? Eu não me refiro aqui à educação formal, acadêmica, escolar, mas a educação como ser humano, a educação moral, etc. Ela deve ir, segundo os sábios, até o nosso último dia de vida, que seria o dia crítico. Então, se pudermos aprender até esse último momento, que assim seja. Bem-aventurados seremos nós, né? Então, nessa proposta, é dito que devemos lançar autocríticas quanto a nossos maus hábitos, contra as falsidades, as ideias errôneas, as falácias. E isso não apenas a nós, mas também com relação aos outros. Mas essa crítica ela não deve ser destrutiva ou acusatória, até porque nós mesmos precisamos de indulgência, porque como somos imperfeitos, para sobrevivermos bem, precisamos da indulgência de quem nos circunda, da indulgência alheia. E se não houver indulgência para com nossas imperfeições, ou melhor, se não formos indulgentes com o nosso próximo, para usar uma linguagem bíblica, como ele pode ser indulgente conosco? Já que a regra de ouro é fazer ao próximo o que queremos para nós. Então, essa crítica ao nosso ambiente, ela deve ser calibrada, ela deve ser sensata, e sempre no intuito do progresso, né? No intuito da união. Esses questionamentos, eles devem ser estendidos a livros e mestres, inclusive. Por quê? Porque também, como diz o Novo Testamento, né, haverá falsos profetas. Então, muitas vezes, a gente diz, olha, eu tenho um curso ali, é sábado e domingo, e você ganha um certificado que é um acesso ao Nirvana. É evidente que a gente deveria questionar um pouco essa proposta, porque parece fácil demais alcançar o Nirvana num curso de final de semana, não é isso? Ou tornar-se proficiente em yoga, né? Num feriado, no carnaval, etc. Aqueles retiros, né? Então, eles dizem, né, esses sábios dizem que a gente deve estender essa crítica a tudo que nos chega. É como se usássemos um filtro, uma peneira, para discernirmos o que é útil do inútil. E dentro daquilo que é útil, do que é mais útil ou mais urgente do que é menos útil. Ou para nós naquele momento. Muitas vezes o que é mais útil para fulano pode não ser o mais útil para cicrano naquele momento, naquele instante. Então essa atitude combativa diante das forças contrárias ao progresso, ao bem, à paz, deveria então ser foco da nossa preocupação, do nosso trabalho, do nosso desvelo. Um dos resultados desse autocuidado, segundo esses pensadores, é a autocura. É um termo fortíssimo, porque nós curamos quando estamos doentes. Isso significa, nessa visão, que muitos de nós também não estejam muito bem. Ou seja, tenhamos feridas a serem curadas, né?
Aliás, essa é a proposta da psicologia, da medicina, embora, infelizmente, muitas vezes o foco seja nas consequências e não na causa. Muitas vezes o problema é cardíaco, mas a causa é o destempero. A causa é a irascibilidade. É algo emocional que se manifesta somaticamente. Isso sem falar nas doenças psicossomáticas, ou de natureza ligada ao invisível, né? Que as religiões abordam, inclusive com algumas cerimônias que são, na verdade, antiguíssimas, né? Como o próprio exorcismo, que não é uma novidade da igreja. Então, é melhor exercitarmos nossos vícios e defeitos inicialmente, como medida preventiva. Mas se por acaso adoecer, podemos nos curar, incluindo no rol terapêutico o autocuidado. Então, os epicuristas, os estoicos e cínicos, eles consideravam a cura das doenças, aliás, pathos, a gente traduz como doença. Só que pathos, para os gregos, era paixão. Ou seja, para Aristóteles, por exemplo, paixão era uma doença. Ele via, por exemplo, o indivíduo enamorado, apaixonado, como um doente. É uma visão bastante ortodoxa, muito própria. Mas se analisarmos um pouco mais profundamente o pensamento aristotélico, a gente chega à conclusão de que há um fundo realista, há um fundo de verdade nessa visão ortodoxa. Porque o indivíduo fica fora de si. Ele pode se consumir, ele pode perder o autocontrole, ele pode ser destituído pelo seu corpo emocional. É aquilo que os hindus chamam de kama-rupa, o corpo dos desejos. Aí humanas, que é a mente, a razão, pode ser temporariamente destituída. E quando ela recobra a consciência, a gente questiona: nossa, como eu fiz isso? Como eu fui capaz de agir assim? Por quê? O fogo passou. Ficaram as cinzas ou as brasas. Então, vejam, os sábios consideravam as paixões humanas doenças psíquicas. E que uma das funções da filosofia, segundo esses pensadores, era exatamente trazer o remédio. Isso era tão evidente, era tão patente, que o Epicteto chamava a sua escola de consultório médico. Então a escola dele, a escola de vida, ou da vida, era um consultório. Tem um livro do Epicteto que eu recomendo, é o Manual do Epicteto. Muito interessante. Apesar de ter escrito há séculos e séculos atrás, é tão atual e será sempre atual. Aí o Foucault ele continua: nos séculos I e II, a relação consigo é sempre considerada apoiada na relação mestre e discípulo. Isso ele está se referindo ao Ocidente. Na minha limitada e incipiente entendimento, eu vejo que há aí uma influência do Oriente, porque essa ideia de discípulo e mestre é uma ideia classicíssima do Oriente, né? E a gente sabe que o intercâmbio entre os povos era constante. Aliás, muitos questionam até a origem da filosofia, muitos acreditam que se deu fora da Grécia, mas a gente não vai entrar nessa questão. O fato é que certamente essa ideia da importância espiritual da relação mestre-discípulo, que na Índia é chamada de Shela, o mestre é o Mahatma e o discípulo é o Shela. Então, essa influência oriental certamente chegou ao nosso Ocidente. O próprio mestre deve estar aberto ao aprendizado. Aí Foucault cita Sêneca. Isso significa que, mesmo na condição de instrutor, mesmo na condição de facilitador, todos os homens são eternos aprendizes. Isso significa que a evolução é infinita.
Toda chefia é relativa. Existe sempre um chefe acima. Existe sempre algo além. A jornada é mais que um buraco negro. É uma incógnita, mas os estados intermediários nós conseguimos vislumbrar através dos expoentes do pensamento e da religião, dos mestres que conhecemos e daquilo que ficou escrito. Mas esses mestres eram tão mestres que eles não escreveram nada. Quem escreveu foram os seus discípulos, para que a gente não tornasse a letra morta um ponto de fé. É muito mais fácil discutir sobre o que eles teriam dito do que o que ele escreveu. Se ele escreveu, nós seríamos fanáticos. Está escrito, é isso aqui. Até as cartas dos Mahatmas, elas foram precipitadas, foram transferidas por mecanismos ocultos, e está sujeito a problemas atmosféricos e do próprio Shela. Então isso dá uma margem a nós não considerarmos os escritos como a última palavra universal. Ou seja, significa que a gente precisa interpretar tudo, né? Não levar aquilo às últimas consequências. Comparar ideias, comparar textos, levar isso para a nossa intuição. Tudo isso faz parte do cuidado em si. Conhecido como ascesis, né? No grego. E não se trata de um rigor infundado, nem autoflagelação. Porque a gente pode dizer assim, bom, se o sofrimento me purifica, se eu devo me permanecer imperturbável, e se o sofrimento é um meio de aprendizado, eu vou infligir voluntariamente um sofrimento ao meu corpo. Isso não é recomendado. Você criar um problema, quer dizer, já existem vários problemas a serem solucionados e a gente cria um outro problema. Basta aqueles que a gente cria pela nossa própria conduta. Imagine a gente, né, causar uma limitação física que nos impede de crescer. Então, a natureza ela não quer que nos tornemos presos, ela não quer que nos tornemos incapazes. Quando isso acontece, ou é um acidente real, ou é porque nós criamos uma situação tal que aquilo nos trouxe um revés. Então nós respondemos pela nossa própria situação. É claro que quando a gente acredita em vidas passadas, a gente pode até tentar explicar alguns fatos que seriam inexplicáveis e injustos de outro modo. Então, a questão da penitência, da autopenitência, ela não é recomendada por esses mestres, né? A verdadeira penitência é suportarmos com galardão aquilo que não pode ser modificado, trabalharmos para melhorar a sociedade, a nossa sociedade mais imediata e a mais distante, principalmente pelo exemplo, pela nossa mudança. Porque vai ser muito difícil impormos isso a alguém, pelo simples motivo que nós não queremos que os outros imponham ou se imponham conosco. Não queremos ser forçados, então não devemos forçar outrem. Da mesma liberdade que desejamos, devemos zelar pelos outros, pela autonomia individual. Agora é óbvio que há um limite, né? Se você vê uma criança, né, com risco se aproximando de uma tomada, a gente precisa agir. É uma questão contingencial. Eu falo criança, mas nós adultos muitas vezes nos comportamos tão ingenuamente quanto uma criança. E às vezes é necessário um grito amigo. Aliás, no interior se diz que um grito salva uma boiada. Porque esses animais, os bovinos e outros, quando um vai para um lugar, todos vão. Outro dia, um pulou de uma montanha, todos pularam.
Saiu no jornal. Mais de 100 cabeças de gado. Porque um curou, os outros, é o efeito manada. Muitas vezes nós, inclusive, agimos assim. Está todo mundo voltando no dia, vamos voltar então. Já disseram, uma multidão não pensa, né? O efeito manada. O pessoal de sociologia se desdobra nisso. Então, como bom lutador, devemos aprender o que nos permitirá resistir aos acontecimentos que podem produzir. Devemos aprender a não nos deixarmos perturbar por eles. Olha a questão da imperturbabilidade. Então, tentar manter a mente serena, para que a gente fique lúcido. Aliás, nas cartas do Mahatma, é dito que o primeiro passo, a primeira preocupação do Mahatma para com Shela é a lucidez. O primeiro treinamento é para manutenção, para a criação de condições de lucidez. Então, a lucidez é uma condição primordial, é um pré-requisito para os próximos passos. Sem lucidez não tem nem discernimento, que é o primeiro do primeiro passo. Seria o mínimo do mínimo, né? O mínimo minimorum. Devemos aprender a não nos deixarmos perturbar por eles, a não nos deixarmos levar pelas emoções. Inclui isso aí, evidentemente, me parece, as paixões, né? Muito mais fortemente, inclusive. Que eles poderiam suscitar em nós. Palavras de futuro. Para o autodomínio, contamos com os discursos. Os discursos são as falas, os textos, as orientações, os conselhos da vovó, os conselhos da mamãe, do papai, do amigo, do sacerdote, enfim, do profissional, do psicólogo, seja o que for. Nós temos recursos disponíveis para a nossa vitória. Não vitória sobre ninguém, mas sobre nós mesmos. A questão é toda interna, toda luta interna. O que acontece externamente é apenas um reflexo da vida interior. Então, com relação a isso, há 3 questões. A natureza, né? A natureza do discurso, a necessidade de conhecimento teórico e aplicação na conduta. Então, nós precisamos angariar conhecimento para sermos úteis, mas não apenas para colocarmos num cabedal, mas para aplicarmos no nosso dia a dia. Essa deve ser a nossa meta. Sobre o modo, uma outra questão é sobre o modo da existência disso em nós. Né? Como é que esse discurso vai se manifestar em nós? Com relação a isso, nós devemos ter pensamentos salutares sempre de guarda. Isso significa que quando nós nos sentirmos influenciados por um pensamento negativo, é recomendável que a gente tenha sempre um pensamento na retaguarda, capaz de ocupar o lugar do mau pensamento. Então, o modo com que esses discursos existem em nós é muito importante. Né? Isso implica interiorizarmos e refletirmos conselhos. Esses conselhos podem ter sido lidos, ouvidos ou vistos. Daí a importância da memória. Por isso é que os místicos, eles desenvolveram uma ciência da memória. A gente pode ver isso em Giordano Bruno, por exemplo. A Francis Yates trata bem disso. E também sobre o modo de apropriação, que é exatamente o que acabamos de dizer. A memória, a escuta, a escrita, a releitura interna que a gente faz disso, como autoavaliação do aprendizado. Quando estamos na escola, nós fazemos prova, não é isso? Nós fazemos atividades para nota, e se formos bem-sucedidos, seremos aprovados. Mas na vida, as provas é o dia a dia, é o cotidiano. Frequentemente nós somos chamados, hoje em dia, é crítico a questão do perdão. Né? No trânsito, na via pública. Às vezes a ofensa vem da televisão,
e aí nós nos sentimos, né, atacados, vilipendiados, enfim, sempre há uma autorreferência. Mas, na verdade, a literatura ocultista diz que não existe ofensor, mas ofendido. Eu tive um paciente, um paciente que ele queria desistir do aparelho auditivo. Ele não ouvia bem, eu usava aparelho. É porque eu trabalho com isso. E ele disse que depois que ele começou a usar o aparelho, ele começou a ouvir coisas que ele não queria ouvir. Ele pensou em desistir do aparelho. Eu não vou entrar nos detalhes do que ele me contou, mas é basicamente isso. Então, na verdade, o meio que nos faz perceber aquilo, não é? Mostra que para haver um efeito negativo é preciso que haja receptividade. Aliás, na Europa Oriental corre uma lenda de que o vampiro só adentra a casa da vítima se for convidado. Claro que a gente precisa, é uma metáfora, é algo simbólico. Isso significa que o mal só nos atinge se dermos guarida. Essas técnicas objetivam conectar o sujeito, eu não vou mudar a palavra sujeito, mas ele usa, é o indivíduo, né? O indivíduo à verdade. Ligá-lo, a personalidade deveria estar sujeita ao espírito, né? Ligá-lo a algo previamente ignorado e ausente. Trata-se de fazer dessa verdade aprendida, memorizada, progressivamente colocada em aplicação, um quase sujeito que reina soberanamente em nós. É profundo. O que ele quer dizer é que, na minha interpretação espiritualista, o nosso eu imortal, o nosso eu eterno, o nosso eu superior, o ego superior, reencarnante, ele deveria ser o soberano. A essência desse ego, não é nem ele, mas a essência dele deveria ser o soberano. O corpo físico, o corpo das emoções e o corpo dos pensamentos deveriam ser instrumentos, ferramentas de uso desse ser interior. Então, nós deveríamos tê-los como servos e não como mandantes. Isso significa que o indivíduo, a individualidade, ela pode se tornar escrava desses instrumentos. Escrava do corpo físico, por exemplo, da preguiça, da indolência, escrava das paixões, que nos levam a fazer coisas indesejáveis, das quais poderíamos nos arrepender, escravo do pensamento, que nos torna orgulhosos e nos faz sentirmos-nos separados dos demais seres humanos. Todos esses elementos deveriam ser servos e não senhores do nosso eu imortal. Essa é uma forma de analisar essa passagem. Aliás, tem um autor de filosofia política chamado Thomas Hobbes. Ele escreveu um livro chamado Leviatã, onde o Estado é comparado a um monstro gigantesco. E o Estado é composto pelos diferentes indivíduos, pelos cidadãos. Então, a união dos cidadãos, fisicamente falando, forma esse monstro, tá? Que é o Leviatã, que é um ser mitológico da Bíblia. Está na Bíblia o tal do Leviatã. Então, isso significa que esses elementos constituem um todo maior. E os cidadãos deveriam estar submetidos ao Estado, ou seja, deveriam estar submetidos a uma causa, a um bem coletivo. Se a gente trazer isso da esfera política para a esfera espiritual, a gente pode dizer que o espírito deveria ser o soberano, o rei, ao qual todos os seus instrumentos, todos os seus corpos, ou como os vedantinos chamam, né, as bases, né, os koshas, deveriam ser instrumentos, servos, né, cidadãos a serviço prestimoso, não é qualquer serviço, é um serviço prestimoso para com o ego espiritual.
Os elementos não deveriam, portanto, esses elementos aos quais me referi, não deveriam atuar em oposição ao soberano, mas obedecer-lhe em prol da estabilidade, enfim, talvez daquilo que os estoicos chamavam de ataraxia. A ataraxia é aquela condição de equilíbrio e imperturbabilidade. Foucault classifica os exercícios do cuidado de si como os de situação real, um treino de resistência e abstinência, e os mentais. Então, os exercícios do dia a dia, do cotidiano, nos levam a uma questão física, né, que ele chama aí de treino de resistência e abstinência, e a uma questão mental. Então, nós somos exercitados mentalmente também, não apenas fisicamente, né? E ele dá um exemplo do Sêneca, né? O Sêneca, ele tinha um exercício chamado Paremeditatio Malorum. Esse exercício consistia em concebermos o pior cenário possível para uma determinada situação. Ou seja, se por exemplo ele fosse se dirigir ao encontro de alguém, olha, ele marcou com alguém, tem um compromisso de trabalho. Ele já imaginava que a pessoa ou atrasaria ou faltaria. E em ocorrendo aquilo, ou seja, ele já esperava o pior. Em ocorrendo aquilo, não haveria decepção. Então, esse é um dos exercícios dos antigos. Um outro exercício é mais crítico ainda. É o indivíduo achar que aquele dia é o último dia de vida dele. Se a gente achar que um determinado dia é o nosso último, qual será a nossa preocupação? Nossa, eu preciso pedir perdão a cicrano. Eu preciso restituir algo a fulano. Eu preciso abraçar tal familiar. Eu preciso ser amoroso. Eu preciso isso, eu preciso... Surge uma série de necessidades que o dia a dia nos omite, nos bloqueia, nos distancia. Então, a reflexão sobre a morte, segundo esses pensadores, teria o poder de nos tornarmos melhores. Né? Ela nos tornaria melhor. Epicteto preconizava uma atitude de vigilância permanente em relação a representações que podem vir ao pensamento. Aí ele usava duas metáforas, a do guarda noturno e a do controlador de dinheiro, que ele chamava de cambista. Né? Resumindo, nós deveríamos ter a atitude de um guarda noturno com relação aos pensamentos. O que é que o guarda noturno faz na portaria de uma cidade, no portal de uma cidade? Ele vigia para ver se há entrada de estranhos. Então, segundo Epicteto, nós deveríamos ter essa vigilância para que pensamentos estranhos, pensamentos que não se coadunam com a virtude, com o bem, com aquilo que deve ser, tenha abertura, tenha acomodação em nossa mente. E ele também usa uma outra metáfora, que é a do cambista. O que é que o cambista faz quando recebe o valor material, né? O valor monetário? Ele checa se é falso. Ele checa o valor. Ele vê se o material é uma falsificação ou não. Se é ouro, se é prata. Então nós deveríamos ter esse mesmo escrutínio mental que o cambista tem para com o material. Alguns dos exercícios eram assim. Ele chamava o aprendiz e dizia: olha,
pai ou a mãe de fulano falecer, como é que você vai reagir? Se o seu parente, se acontecer isso, como é que você vai fazer? Ele criava situações teóricas, hipotéticas, que poderiam acontecer a qualquer momento na vida do aprendiz. E o aprendiz respondia. Então, esse era um treinamento que ele oferecia ao aprendiz, preparando para os eventos críticos da vida. Então, tem uma hora que eu estou falando, um pouco mais de uma hora talvez, eu vou parar por aqui e abrir para comentários e perguntas, agradecendo a atenção de todos. Aquilo que eu puder continuar colaborando, eu farei.